Boa tarde, irmãos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, Romanos, capítulo de número 2. Vamos do versículo 17 até Romanos 3, versículo de número 8. Romanos, capítulo 2, versículo 17 até Romanos 3, versículo de número 8. Todos acharam? A palavra do nosso Deus diz assim: Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, que estás sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Como, pois, está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto em aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. É justa. Hoje vamos falar um pouco, meus irmãos, sobre religiosidade presunçosa. Vamos olhar que o evangelho é necessário também para salvar o judeu que não guarda a lei. Já vimos que os gentios, eles são justamente condenados por causa da sua rejeição intencional de Deus, conforme revelado na criação, com o resultado da queda na direção da idolatria e também da imoralidade, sendo punidos junto com aquilo que eles escolheram por causa do seu estilo de vida. Vimos também em Romanos 2, do 1 a 16, que o moralista gentil também é condenado porque, mesmo a despeito da consciência que eles tinham, que o alertavam da violação da vontade de Deus, eles não conseguiam viver à altura desses padrões e, por isso, são merecedores
também de julgamento. E nesta porção da palavra de Deus que nós acabamos de ver, nós veremos que os judeus, mesmo a despeito das suas vantagens espirituais, eles ainda merecem o julgamento porque desobedecem à primeira e confiam falsamente na última. Ou seja, o judeu é justamente condenado por causa da sua confiança em aspectos religiosos externos que não são acompanhados por uma obediência de coração e por fé num Deus que é justo. E então, a gente percebe que a ideia central do nosso texto é exatamente essa. Os judeus, mesmo a despeito das suas vantagens evidentes como povo da lei e da circuncisão, também estavam sob condenação por desobedecer à primeira e confiar falsamente na segunda. E nesse sentido, esse texto é extremamente relevante e importante para todos nós, pois nos alerta a todos que pensam que os atos religiosos externos são suficientes para salvar o homem do seu pecado ou da condenação, e isso é uma grande mentira. O orgulho religioso de uma posição privilegiada sem a fé necessária para a salvação não vale absolutamente nada diante do nosso Deus. Eu penso que muitos daqueles que se dizem evangélicos, que frequentam igrejas evangélicas, vão se surpreender quando tiverem que se apresentar diante do grande juiz. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Eles ouvirão da voz do próprio Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se eu tivesse que dar uma frase que resumisse todo esse sermão, eu diria que a confiança na eleição, que despreza a consagração, sempre levará à condenação. A confiança na eleição, que despreza a consagração, sempre levará à condenação. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ah, mas eu sou evangélico, mas pratica a iniquidade. Ah, eu sou judeu, eu tenho a lei, eu fui circuncidado. Mas se tudo que você é e toda a sua posição exterior e a sua religiosidade é incapaz de levar você a viver uma vida reta diante de Deus, uma vida santa diante de Deus, toda a tua religiosidade, todo o nome, toda a pompa não valerá de absolutamente nada no dia do grande juízo. Porque o que importa é a fé que vem de um coração transformado pelo Deus vivo. Meu amado irmão, você que se considera salvo, em que você tem baseado a segurança da sua salvação? Você tem desfrutado da alegria de uma vida transformada, de uma vida salva realmente por Cristo Jesus? Ou sua esperança está no fato de ter nascido num lar cristão? Não, eu nasci num lar evangélico, pastor. Certo, e daí? Não, mas o senhor não está entendendo, meu pai é crente. Certo, mas e? Nunca vi Deus ter neto. Deus tem filho. Neto não. Você é filho de Deus ou quer ser neto de Deus? Teu pai pode ser crente e você é incrédulo. Nem todo filho de crente é crente, pode ser cretino, mas crente não. Você baseia a sua segurança de salvação no fato de ter crescido na igreja e participado da classe de catecúmenos? Não, porque quando eu era pequeno, quando eu estava na igreja, eu ia à igreja, inclusive fiz classe de batismo. Eu fui batizado e ainda participava da ceia do Senhor. Logo, eu sou crente.
É isso que é um crente? É alguém que foi batizado, que participa da ceia do Senhor? Com certeza, quem é crente foi batizado, participa da ceia do Senhor, está em comunhão com a igreja, mas nem todo mundo que faz essas coisas é crente de verdade. Não são essas coisas que justificam o homem, mas a fé no Deus vivo. Ter frequentado os retiros da mocidade, até chorado num culto, tomando uma decisão, mas que nunca realmente veio acompanhado por uma mudança de vida. Você se gloria na igreja, na posição de ser um cristão, de ter as escrituras nas suas mãos, de saber textos de cor, de ensinar os outros os retos caminhos do Senhor. Você se gloria de todas essas coisas e acha que pelo fato de ter tudo isso, você então não será condenado porque faz essas coisas e tem essa posição? É isso em que você baseia a segurança da sua salvação. Cuidado, meus irmãos. Nós vamos olhar agora para os judeus que se consideravam livres de condenação por questões religiosas externas que não vinham acompanhadas de fé. E não seria esse o seu caso também? Não se feche a mensagem, mas esteja aberto para ser confrontado por Deus nessa tarde, na sua religiosidade. Eu temo, como pastor, que muitos dos que se dizem evangélicos e que têm frequentado a igreja durante anos e anos, ainda não experimentaram uma verdadeira transformação e uma verdadeira salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos no nosso texto uma indagação que vai do versículo 17 até o versículo 24. Os judeus estão livres de condenação por causa da lei. E aqui no nosso texto nós vemos uma confiança e uma incoerência. A confiança deles estava no fato de que se gloriavam no próprio nome que levavam, por fazer ligação à sua relação de povo escolhido de Deus. O nome judeu vem do nome Judá, que significa louvor, que era uma das 12 tribos e a designação da metade meridional do reino de Salomão após a sua morte. A partir da época do cativeiro, toda a raça passou a usar esse título. Sua grande herança, entretanto, tornou-se fonte de orgulho e também complacência, como a gente vê em vários textos, tanto no Antigo Testamento como também no Novo, que leva ao juízo, ao invés de levar ao louvor ao nome do Senhor. E uma das confianças do povo era exatamente a sua posição gloriosa. Os judeus tinham posições que alegavam que eles possuíam e que estavam relacionados à lei. O texto vai dizer que repousas na lei, a lei recebida no sinal da mão do próprio Deus, achando que o fato de possuí-la era um escudo contra o desastre. E isso era um engano, era um privilégio poder ter a lei nas suas mãos e o povo que recebeu das mãos do próprio Deus a palavra dele. Mas o fato de possuírem a palavra não os isentava de julgamento ou de qualquer tipo de condenação, mas eles se gloriavam nessa posição. Além do mais, se gloriavam também no próprio Deus. Gloriar-se em Deus, meu irmão, é algo que o próprio cristão justificado faz também. Nós nos gloriamos em Deus, mas os judeus são acusados na frase aqui de defender o monopólio de Deus. É como se fosse o único povo do mundo que tinha acesso a Deus, relacionamento com Deus. Todos os outros povos não passam de idólatras, pagãos. Deus pertence a nós, que somos os judeus. Ele é meu. É a acusação que eles recebem de Deus em Malaquias, quando Deus vai dizer que por todo mundo tinha gente que sacrificava a Ele, que Ele era o Deus do mundo, e que pessoas do mundo inteiro adoravam ao Senhor.
Além disso, conhece a sua vontade. Não apenas possuem conhecimento de Deus por meio das coisas criadas, mas a vontade revelada de Deus, a verdade absoluta, a vontade concreta e não a vontade relativa de Deus. Era um povo que tinha de fato um privilégio enorme. O Senhor mesmo disse para eles qual era a sua vontade, o que eles deveriam fazer, como deveria fazer. Receberam do próprio Deus esse privilégio. De fato, eles conheciam a vontade de Deus e por causa disso eram capazes de aprovar as coisas excelentes ou aquelas coisas que diferem entre si. Aprovavam aquelas coisas que pelo teste se mostravam superiores e eles conseguiam fazer essa distinção porque conheciam a vontade de Deus e a verdade de Deus revelada na sua palavra, dada pelo próprio Deus. Então isso de fato é um privilégio, é motivo de louvor, é motivo de glória. Nossa, eu recebi a lei da mão de Deus, eu tenho conhecimento de Deus, eu me glorio em Deus, eu conheço a vontade de Deus. Porque eu conheço, eu tenho a capacidade que os gentios não têm de discernir e aprovar as coisas excelentes. Eles se gloriavam disso e por isso eram instruídos na lei, razão de possuírem discernimento moral e de estar convencido de que é competente o suficiente para ensinar outras pessoas. Eu tenho a lei, eu sou instruído por Deus por meio da lei, e porque eu tenho conhecimento de Deus, relacionamento com Deus e a palavra de Deus, eu também tenho capacidade de julgar os outros, de instruir os outros. Então, nessa confiança de uma posição gloriosa, também tinha uma função gloriosa, que eles viam apenas como glória, mas não também como uma responsabilidade. Os judeus entendiam e estavam convencidos que por terem a lei e estarem dentro dela, abraçado nela, repousando nela, eles podiam guiar os cegos, ser luz daqueles que se encontram nas trevas, que não sabem para onde vão. E não era essa a função dos judeus mesmo? Eles não deveriam viver dessa forma. Fazer isso, não foi essa missão que Deus deu para Israel como nação, de a partir de Israel o nome de Deus se tornar conhecido. Eles de fato deveriam ser luz para aqueles que estavam nas trevas. De fato eles deveriam instruir os incautos. Eles deveriam ser mestre de crianças mesmo, dos novos convertidos, daqueles que eram prosélitos do judaísmo, que haviam abraçado a fé no Deus de Israel. Eles deveriam fazer isso e estavam convencidos de que era a missão deles fazer isso mesmo. Eles tinham maior orgulho de fazer essas coisas. Entretanto, essa confiança na posição gloriosa e nessa função também gloriosa que eles tinham, revela para nós uma grande incoerência. Porque a prática que os judeus demonstravam desonrou a Deus ao contradizer as suas reivindicações de um relacionamento especial com Ele. É como se eu e você hoje nos gloriássemos pelo fato de estarmos em Cristo, de conhecermos a Deus, de termos a segurança da salvação eterna por causa da fé em Jesus, de termos a alegria e o privilégio de termos a palavra de Deus traduzida na nossa própria língua, de conhecermos as Escrituras a fundo, de estarmos convencidos que é nossa responsabilidade pregar o Evangelho pelo mundo e discipular todas as pessoas que vêm a Cristo, mas, mesmo tendo uma posição gloriosa em Cristo e uma responsabilidade também gloriosa, nós somos incoerentes com aquilo que nós entendemos ser
e também entendemos que é nosso trabalho e a nossa função pelo fato de estarmos em Cristo. Então a gente vê aqui a primeira incoerência, é a incapacidade de autoconfrontação. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Você que é judeu, que está convencido, tem plena convicção de que é instrutor de ignorantes, mestre de crianças, luz dos que se encontram nas trevas, você que é cheio do conhecimento de Deus, que conhece a sua vontade, que sabe aprovar as coisas excelentes, você que se orgulha de tudo isso, você ensina aos outros, mas é incapaz de ensinar a você mesmo? Hipócrita. É um grito de Paulo aqui, é um ataque ao orgulho religioso de um povo incoerente. Incoerente com a fé. Eles afirmavam uma coisa, mas viviam outra coisa. A gente quase consegue ouvir Jesus dizendo aqui: tira a trave do teu olho, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha primeiro para você, para de se achar bom demais, e os outros muito pecadores. Os outros têm um cisco, tu tem uma trave. Tira a trave do teu olho, hipócrita, para que tenhas condições de ajudar o teu irmão que está com um cisco no seu olho. Olha para a tua própria vida, passa a fazer um autoexame. Quando você for dormir, com a cabeça no travesseiro, lembra do teu dia, se ajoelha diante de Deus, faz uma avaliação da tua vida e vê como você está vivendo. Para de olhar para os outros e começa a olhar primeiramente para você, para o teu próprio coração. E aí ele começa a dar uma lista aqui da incapacidade desse povo de se conformar à lei. Paulo repreende os judeus por meio de perguntas retóricas que tratam de alguns pecados específicos e que devem ser entendidos literalmente como ações e não pensamentos, como se estivesse se referindo ao sermão da montanha proferido por Jesus. Os 4 pecados são: primeiro, furto. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Este pecado aqui, meus irmãos, pode estar se referindo aos desvios de fundos destinados ao templo. John MacArthur entende que também pode significar a retenção da parte do imposto do templo ou das ofertas, como diz Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10, que diz que o povo roubava de Deus. Em que te roubamos? Ele vai dizer, nos dízimos e nas ofertas. Você está dizendo, não pode furtar, mas você furta, você é um ladrão, porque você retém as ofertas e você não dá o dízimo, que é responsabilidade sua como judeu, diante de Deus, diante da nação e para com o templo. Então, se você abre a boca e fica julgando os outros de que eles são ladrões, vocês também são ladrões, porque vocês não fazem o que é competência de vocês, vocês roubam o templo. Olha que coisa forte. Além disso, pode estar ligado também à prática de saquear os templos pagãos e vender suas imagens e utensílios para lucro pessoal, como a gente vai ver em Atos 19, versículo 37, sob o pretexto da religião. Então, existe uma acusação séria aqui de Paulo aos judeus moralistas que se apoiavam na lei, mas que eram incoerentes com a sua fé. Eles ensinavam os outros, mas não ensinavam a si. Eles diziam que não podia se furtar, não podiam furtar, mas eles mesmos furtavam. O outro pecado é o adultério. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Líderes que batem pesado no pecado moral dos outros e vivem eles mesmos em pecados escondidos de adultério diante de Deus. Idolatria, abomina os ídolos e lhes roubas os templos. Isso aqui seria um absurdo para um judeu, mas é exatamente desse pecado que Paulo os condena.
desonra a Deus. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Você não enche a boca para dizer que está respaldado pela lei, que se apoia na lei, e você que se gloria tanto da lei, transgride a lei, desonrando a Deus pela quebra da lei? Que incoerência é essa? E como consequência, a gente tem no versículo 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Essa citação parece agregar Isaías 52 e também Ezequiel 36, que foi o texto que nós vimos aqui. Nesses textos, o nome de Deus fora ridicularizado porque o povo havia sido derrotado e escravizado. Será que Deus não poderia ter protegido o seu próprio povo? Da mesma maneira, a derrota moral, assim como a derrota militar, traz desonra ao nome de Deus, como nos relembra John Stott. Então, o povo aqui, por causa de uma vida moral frouxa, mesmo se apoiando na lei, estava desonrando o nome de Deus, e o nome do Senhor estava sendo blasfemado entre os gentios, por causa da forma miserável que esse povo estava vivendo. Jesus condenou muito essa geração. Jesus bateu pesado nos judeus da sua época porque tinham aparência de religiosidade. Pareciam muito sábios, muito instruídos, mas a adoração deles era completamente vazia. Eles eram muito mais apegados à tradição dos homens do que pela própria lei de Deus. Jesus os acusa de ser sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de morte. Eu fico com medo dessas acusações. Eu me tremo diante de uma palavra como essa, porque o que eu tenho visto no meio das igrejas evangélicas brasileiras são pessoas que se orgulham demais de uma posição religiosa, mas que vivem uma vida completamente incoerente com a fé que professam. Completamente incoerente com a fé que professam. Se gloriam na lei, afirmam que se gloriam em Deus, se dizem conhecedores da vontade de Deus, capazes de discernir as coisas excelentes, que são instruídos na palavra do Senhor, e se veem como de fato deveriam ser, luz para os que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, mas uma igreja completamente fraca, uma igreja completamente incapaz de olhar para si mesmo, julgar os seus próprios pecados e se ensinar pela palavra de Deus. Um povo que tem vontade de ficar sendo dono da sabedoria, de ensinar todo mundo a verdade de Deus, mas que no dia a dia não move um único dedo para viver em santidade como Deus espera. Um povo que acusa os políticos de roubo, de corrupção, mas um povo que, mesmo dizendo-se de Deus, vive tão corrupto quanto. Um povo mentiroso, ladrão, que precisa se converter dos seus maus caminhos e viver em santidade ao Senhor. Um povo que bate pesado contra a imoralidade e diz: não vote em políticos que são contra a família. Mas um homem em casa, escondido com seu celular na mão, visita todo tipo de site inapropriado e vive uma vida de adultério espiritual dentro do seu lar. Hipócrita, mentiroso, ladrão. Gente que diz que se gloria em Deus e que ama a palavra, mas desonra a Deus pela transgressão da palavra. Será que o nome do Senhor tem sido blasfemado entre os incrédulos por tua causa? Por minha causa? Por nossa causa como igreja? Que testemunho temos dado no lugar onde Deus nos tem plantado? Somos luz para as nações? Somos luz para aqueles que estão à nossa volta aqui na Asa Norte,
Que tipo de testemunha a nossa igreja aqui tem sido para a nossa comunidade? Que tipo de testemunho os pastores e a família dos pastores tem sido para os irmãos e para as pessoas que estão fora da igreja? Que tipo de testemunho nós, como líderes, temos dado? Nós, como cristãos, nos nossos trabalhos, que tipo de testemunho temos dado? Somos coerentes? A vida é coerente com a profissão de fé? Meu irmão, pense nisso. Avalie a sua vida. Reflita na sua posição em Cristo. John Stott diz que se julgamos os outros, então deveríamos ser capazes de julgar a nós mesmos. Se ensinamos a outros, deveríamos ser capazes de nos ensinar. Se nos arvoramos mestres ou juízes dos outros, não temos desculpa para não ensinar ou julgar a nós mesmos. Não podemos alegar ignorância quanto à integridade moral. Pelo contrário, agindo com tanta hipocrisia, só atrairemos sobre nós a condenação de Deus. Segundo questionamento que a gente olha no nosso texto, vai do versículo 25 até o versículo de número 29. Os judeus estão livres de condenação por causa da circuncisão. A circuncisão feita na carne do povo judeu os coloca numa posição privilegiada e os isenta de culpa ou de responsabilidade diante do Senhor. É garantia de salvação o fato de alguém ter sido circuncidado. É garantia de salvação o fato de alguém um dia ter sido batizado, mesmo criança, como alguns assim acreditam que o batismo infantil é símbolo da circuncisão do Antigo Testamento. Uma criança ou um jovem que foi circuncidado ou batizado como criança está salvo porque faz parte do pacto da aliança ou do povo da aliança. Aquele que um dia confessou Jesus e desceu as águas do batismo, o batismo por si só é suficiente para salvá-lo? Não. E os judeus estão livres de condenação por causa da circuncisão? Também não. A confiança dos judeus na circuncisão não tem sentido, já que não é acompanhada pela obediência de coração à lei para a qual apontava a circuncisão. A gente percebe aqui que a circuncisão equivale à incircuncisão se não for acompanhada pela obediência de coração à lei e vice-versa. Quando você tem obediência, então você tem circuncisão. A incircuncisão se torna incircuncisão quando se observa os preceitos da lei. E a pessoa que recebe e observa os preceitos da lei, ela recebe também a capacidade de julgar aqueles que se acham circuncisos e não são, não na carne, mas no espírito. Às vezes, eu vejo crianças e até pessoas fora da igreja, julgando pessoas dentro da igreja, que mesmo se achando salvos em Cristo Jesus e conhecedores da verdade, estão vivendo uma vida em desarmonia com essa verdade. Mas aqueles ímpios que não conhecem ao Senhor, por viverem segundo a palavra de Deus, ele recebe respaldo e até mesmo autorização para julgar a nós. E isso é uma vergonha para a gente. E o que Paulo está querendo criticar aqui aos judeus é que aqueles que se apoiavam na sua circuncisão estavam sendo ensinados pelos incircuncisos, que mesmo sendo incircuncisos na carne, não eram incircuncisos no coração. Porque se a incircuncisão ela passa a obedecer os preceitos da lei, a incircuncisão se torna circuncisão. Mas aquele que se gloria na própria circuncisão, ao transgredir a lei, a sua circuncisão passa a ser incircuncisão. Então, toda a vanglória deles,
pelo fato de serem judeus circuncidados, cai por terra. E Paulo vai dizer que o verdadeiro judeu não é aquele que é circuncidado na carne, somente exteriormente, mas judeu de verdade é aquele que é circuncidado principalmente no coração, pelo Espírito. Então, nesse aspecto, não adianta se gloriar diante de Deus só pelo fato de ser judeu segundo a carne. Era necessário ser judeu diante de Deus segundo o Espírito, circuncidado no coração, interiormente e não apenas exteriormente. É o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3 também. O circunciso, a submissão do coração à lei de Deus e não a circuncisão física, é o verdadeiro critério de avaliação de um judeu. Exteriormente, nós temos a circuncisão que caracteriza os descendentes físicos de Abraão, mas interiormente, nós temos os descendentes espirituais de Abraão. Hoje, um gentio que entrega a sua vida a Cristo e adora a Deus em espírito e em verdade, e guarda os preceitos da lei, da palavra de Deus, a sua incircuncisão física, aos olhos de Deus, é uma circuncisão espiritual. E esses, de fato, são filhos de Abraão pela fé. Em Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós hoje somos filhos de Abraão? Sim, nós os crentes, nós os que cremos em Cristo, recebemos o direito e o privilégio de sermos descendentes de Abraão pela fé. Ele é o nosso Pai. E se em certo sentido, você quer se dizer como um judeu, nascido e circuncidado no coração, alguém que de fato vive para o louvor de Deus, que é a origem desse nome, amém. Agora, isso não invalida, como a gente vai ver, as promessas de Deus para o povo de Israel. Deus tem plano para esse povo que tem circuncisão na carne, um dia, de acordo com Ezequiel 36, o texto que nós lemos, serão circuncidados no Espírito. O próprio Senhor os purificará e restaurará essa nação por amor do nome dele, como ele mesmo deixou claro em Ezequiel 36, e mais na frente nós veremos os planos de Deus para Israel e os seus desígnios eternos, quando Deus vai restaurar Israel e então todo Israel será salvo. Nós voltaremos a falar um pouco sobre isso, mas o fato é que só ser circuncidado na carne não impede o judeu de sofrer a condenação e o julgamento de Deus. É necessário que aquele que se diz judeu e é circuncidado na carne, também seja circuncidado no coração. Creia em Jesus e tenha recebido de Deus a operação do seu Espírito no seu coração. São essas pessoas que não entram em juízo, mas que passam da morte para a vida. Da mesma forma, meus irmãos, eu e você não podemos nos gloriar de coisa alguma, de nenhum tipo de atitude ou religiosidade externa. A nossa circuncisão precisa estar no nosso coração. A nossa fé precisa estar firmada aqui dentro e não apenas em atos exteriores. Às vezes nós temos aparência de crente, falamos como crentes, mas não somos crentes. E você precisa avaliar o seu coração, como a Bíblia fala várias vezes, para saber se você está na fé ou não. Em terceiro lugar, terceiro questionamento que a gente vê aqui, os judeus possuem alguma vantagem em relação aos gentios. Paulo se antecipa e responde a algumas objeções que poderiam vir, demonstrando que todas elas são rejeitadas por sua falta de coerência com o plano e caráter de Deus. A diatribe é uma convenção literária, bem conhecida dos filósofos do mundo antigo. Era um método que o professor colocava perguntas e ia respondendo a cada uma delas. E é possível aqui que o próprio Paulo tivesse se confrontando. O Paulo cristão que teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco,
com o Paulo judeu que se orgulhava na lei e também na circuncisão. Paulo fariseu versus Paulo cristão. As respostas mais acaloradas desse debate a gente vai encontrar em Romanos 9 até 11. Ainda chegaremos lá, mas por enquanto vamos focar nesses 8 versículos aqui do capítulo 3. A primeira pergunta, ou o primeiro questionamento é: qual a vantagem do judeu? Qual é a vantagem da circuncisão? E Paulo vai dizer: muita. Tem muita vantagem, sob muitos aspectos, todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Em outras palavras, é como se os ensinos de Paulo desmerecessem a aliança de Deus. John Stott coloca essa objeção da seguinte forma: tanto ele, Paulo, como seus críticos concordavam que Deus escolheu os filhos de Israel entre todas as nações. Fez uma aliança com eles e lhes deu a circuncisão como sinal e selo. Mas agora, se as palavras judeu e circuncisão têm de se submeter a uma redefinição, então que vantagem há em ser judeu no velho sentido do termo e que utilidade há na circuncisão no seu significado tradicional? Afinal de contas, para Paulo, essas coisas não garantem que os judeus não serão condenados. E Paulo responde mostrando que o fato de serem judeus, mesmo não garantindo o livramento do juízo de Deus, não significa que ser judeu não tem valor. Ele responde dizendo que existe muito valor sobre todos os aspectos, principalmente. E aí ele levanta um aspecto entre tantos outros que ele poderia citar, e que ele vai citar mais à frente em Romanos 9 até Romanos 11, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Podemos entender os oráculos de Deus aqui como toda a escritura do Antigo Testamento e não somente a lei em forma dos mandamentos e as promessas. De todas as nações do mundo, Israel tinha o privilégio de ser guardião da palavra de Deus. E que privilégio e, ao mesmo tempo, que grande responsabilidade. John MacArthur acrescenta os privilégios de se ter os oráculos de Deus como o fato de neles conter a verdade a respeito da salvação, como a gente vê em 2 Timóteo 3,15, e sobre o evangelho da sua forma básica. Hoje a igreja é responsável por pregar a palavra, ou seja, os oráculos de Deus registrados nas Escrituras, como a gente vai ver em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 11. A objeção baseada na suposta falta de privilégio é negada por causa da realidade da revelação de Deus a Israel. Então, ser judeu tem vantagem, sim, sobre muitos aspectos, todos os aspectos, entre eles, porque eles receberam o privilégio de ter o oráculo de Deus, a palavra de Deus em suas mãos. A segunda objeção é a seguinte: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? O oponente argumenta mais ou menos o seguinte: ok, tínhamos os oráculos de Deus, mas alguns não creram no Messias que foi enviado. Não reconhecemos em Jesus o Salvador prometido. Isso quer dizer que a infidelidade do povo anulará a fidelidade de Deus? A falta de confiança do povo destruiria a confiabilidade de Deus? E Paulo responde de uma forma muito dura, quase dizendo: nem morto, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. A objeção baseada aqui na natureza automática da bênção de Deus, a despeito do caráter de Israel, é negada porque Deus é fiel ao seu justo caráter. Aquilo que Deus afirmou que vai fazer, Ele vai fazer. Deus não vai invalidar as suas promessas, a sua aliança, por causa da infidelidade de alguns que não creram.
Aqueles que creram já foram recebidos na família de Deus pela fé, mas e os que não creram? Abandonou Deus a aliança com seu povo, renegou o Senhor, o seu povo, a quem ele havia feito promessas e alianças no passado, por causa da infidelidade deles agora. Paulo vai dizer, de maneira nenhuma. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir, como nós vimos em Ezequiel 36, o texto de abertura do nosso culto. Eu, o Senhor, falei e farei. Eu farei isso. O Senhor disse que faria e Ele vai fazer. A infidelidade do povo judeu em não reconhecer Jesus como Messias não anula as alianças de Deus e as promessas de Deus ao seu povo escolhido, ao seu povo de Israel. E o fato hoje de sermos, se alguns gostam de usar esse termo, judeus no Espírito, pela fé em Cristo, não usemos esse termo entendendo que Deus rejeitou os judeus segundo a descendência de Abraão e transferiu para a igreja todas as promessas, agora traduzidas de uma forma simbólica e espiritual para nós. Nós somos judeus, nascidos ou descendentes de Abraão no espírito, mas ainda existem os judeus descendentes da carne de Abraão, que também são descendentes espirituais de Abraão. E um dia Deus vai pegar os judeus que hoje são incircuncisos no coração, mas circuncisos na carne, e um dia vai transformar o coração deles, colocando no coração deles a sua lei. E então todo Israel cumprirá a palavra do Senhor e as promessas do Senhor feitas no Antigo Testamento e reafirmadas também no Novo Testamento. Terceira objeção, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto em aplicar a sua ira? A resposta, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? A objeção baseada na necessidade do pecado, para que a justiça possa sobressair, é negada porque um Deus transigente não estaria moralmente qualificado para julgar o mundo. O que John MacArthur coloca aqui é que um dos principais temas da Escritura, aqui provavelmente diz respeito ao dia vindouro do juízo. O que Paulo quer dizer é que se Deus tolerasse o pecado, ele não teria uma base correta e justa para o julgamento. Então, se a minha injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto em aplicar a sua ira? Se o meu pecado manifesta a justiça de Deus e a glória de Deus, então como posso ser eu julgado? Deus é injusto em manifestar a sua ira? Ele vai dizer, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não pense que o fato de você pecar e Deus manifestar a sua justiça e a sua verdade por causa do seu pecado, torna Deus agora injusto de punir o pecado. Ele vai punir o pecado. Ele vai se levantar em sua ira para julgar o pecado. E a última objeção, e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A resposta de Paulo, a condenação desses é completamente justa. A objeção baseada na glória última de Deus, por meio do pecado do homem, é negada porque tal pensamento revela o caráter distorcido de quem a propõe e a sua justa condenação. A gente não pode pensar dessa forma. Alguns leitores de Paulo e ouvintes de Paulo estavam distorcendo a sua mensagem. A mensagem da salvação pela graça por meio da fé, independente das obras da lei, estavam levando que ouvintes de Paulo acusassem, dizendo, ele defende que não há lei mais.
e que nós podemos fazer o que quisermos fazer, porque quanto mais males nós fazemos, mais Deus é glorificado em manifestar a sua graça. E ainda existem pessoas nos dias de hoje que acreditam nessa mentira, que porque eu sou salvo pela graça e o meu pecado traz à luz a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a glória de Deus, então vamos pecar para que a graça possa superabundar. E Paulo vai dizer, quem pensa dessa forma, pensa contrário ao caráter de Deus e está procurando desculpa para viver uma vida sem vergonha. A graça se tornou em desgraça na vida já de um desgraçado. Porque no coração do crente não existe essa possibilidade. Como nós podemos viver no pecado? Nós que para o pecado morremos. Quem é de Deus morreu com suas paixões e concupiscências. Quem vive nele agora é Cristo, ele foi circuncidado no coração. Quem fica inventando desculpa para o pecado, está na verdade simplesmente manifestando a justa condenação que deve vir sobre a vida dele. Então Paulo vai rejeitando cada uma dessas objeções. Termino relembrando nossa ideia central. Os judeus, a despeito das suas vantagens evidentes como povo da lei e da circuncisão, também estavam sob condenação por desobedecer a primeira, a lei, e confiar falsamente na última. Se eu tivesse que pegar essa mensagem central do nosso texto de hoje, a gente poderia parafrasear dizendo que os cristãos, a despeito de todas as suas vantagens evidentes, como aqueles que um dia confessaram Jesus como seu Salvador, que tem a palavra de Deus nas suas mãos, também estão sob condenação por desobedecer a palavra e confiar falsamente nas suas obras religiosas. Se você se diz cristão e tem uma posição de cristão, tem a palavra de Deus na mão e se gloria e confia mais na sua religiosidade do que no compromisso sincero e verdadeiro com Cristo, não suponha você que pelo fato de ter o nome cristão, você vai ser salvo. A salvação é pela graça, por meio da fé, e de uma fé que nos conduz a um estilo de vida, uma mudança de vida, que é coerente com o caráter de Cristo, num processo de santificação. Mas a confiança é sempre em Cristo, e na obra de Cristo na cruz, confiando nos méritos dele e não nos nossos méritos. Não é o fato de possuir a palavra que nos salva, mas é a nossa submissão à palavra de Deus que revela a fé que nós professamos. Aquele que tem fé em Cristo, anda como Cristo andou. Aquele que tem fé em Cristo procura viver uma vida que glorifica a Deus e agrada a Deus. Aquilo que ele é exteriormente deve ser fruto de uma mudança interna, fruto de uma circuncisão espiritual causada pelo Espírito no nosso coração, e não apenas, meus irmãos, de uma religiosidade aparente, que busca a glória dos homens e não o louvor de Deus. Eu e você precisamos buscar o louvor de Deus. E a nossa circuncisão precisa ser demonstrada no nosso coração, por meio da obediência aos preceitos da lei. E aí sim, como crentes de verdade, cheios do Espírito de Deus, vamos nos gloriar em Deus, vamos conhecer a sua vontade, vamos ser instruídos pela palavra e vamos abraçar nossa responsabilidade gloriosa de instruir aquelas pessoas que estão nas trevas para o caminho da luz. Vamos ser mestres dos ignorantes e das crianças na fé. E vamos avaliar dia após dia o nosso próprio coração, procurando nos apresentarmos diante de Deus aprovados, como crentes, servos que não têm do que se envergonhar,
que manifesta a glória do nome de Deus e não faz ser blasfemado entre os gentios e entre aqueles que não conhecem a Cristo, que estão ao nosso lado. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa tarde, bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que aquilo que nós ouvimos, o Senhor aplique no nosso coração. Que todo o confronto que recebemos da Tua palavra possa, de fato, mexer com a gente. Que essa palavra não caia no esquecimento e que toda religiosidade aparente ou orgulhosa, ó Deus, possamos deixar de lado. Que toda a nossa confiança de justificação esteja unicamente na fé, na pessoa bendita e maravilhosa de Cristo. Não é a lei que nos salva, não é circuncisão que nos salva, não é batismo que nos salva, não é ceia que nos salva, não é frequentar um culto que nos salva, é somente Jesus que nos salva. E a fé em Cristo deve circuncidar o nosso coração e nos conduzir pelo Espírito a uma vida de obediência aos preceitos da Tua palavra, para que assim, ó Deus, possamos de fato ser coerentes na nossa vida, também com a nossa profissão que fazemos. Deus, tem misericórdia de nós. E aqueles, ó Deus, que têm vivido uma vida baseada nessa religiosidade externa, possa parar, refletir, ó Deus, e entregar a sua vida confiando em Jesus, como seu único, suficiente Senhor e também Salvador. Nos despede em paz agora para os nossos lares, confiantes da salvação eterna, não pelos nossos méritos, pelos nossos esforços ou por qualquer tipo de posição que traga louvor dos homens, mas unicamente pela confiança no sacrifício de Cristo, o único verdadeiro Senhor e Salvador daquele que crê. Muito obrigado por tudo. Oramos a Ti agradecidos no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém e amém.